Então, eu acho que muita gente já me conhece, mas eu estou vendo muitos rostinhos diferentes. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Uiane, eu sou a mãe da... Eu sou a mãe da Maria e da Clarice, esposa do Rodrigo, membro daqui da igreja, né? Eu sou psicóloga também. E eu vim hoje, o pastor falou que é uma pregação, mas eu vim trazer uma palavra para vocês e complementando com um pouquinho da minha experiência e um pouquinho do conhecimento que eu tenho, tá? Então hoje, assim, é o Dia das Mães, mas a palavra não é apenas para as mães, tá certo? Porque toda mãe tem uma família, toda família tem uma mãe. Então a palavra hoje é para família, tá certo? Então, se você é mãe ou não, mas você é filho de alguém, você é irmão de alguém, você pertence a uma família. Então, nós vamos falar hoje voltado para a família, tá certo? E a gente tem aí como texto base, tem um texto base antes. Vá. Davi, entretanto, que está em 1 Samuel, para a gente ser mais rápido, vocês podem apenas acompanhar comigo. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Amém? Feche teus olhos então, vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos. Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante da sua presença nessa noite, nessa maravilhosa noite, Senhor Jesus. E eu quero, Pai, primeiro te agradecer por estarmos aqui na sua casa, Pai. E pedir, Deus, que a sua palavra faça morada nos nossos corações. Assim como as músicas, Deus, e as apresentações nos tocaram, Deus querido, com tamanho fervor, que a sua palavra, Deus querido, possa fazer morada nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que não seja eu, Deus, mas que seja o seu Espírito Santo falando para a tua igreja aquilo que é da sua vontade, Pai. Vai de encontro, Deus, com cada coração que aqui está, com as necessidades que cada pessoa que aqui está possui. E Deus, nos preencha com o seu amor e com a sua palavra. Que nós possamos sair daqui diferente da forma como nós entramos, Deus. Em nome de Jesus, oro a Ti e peço, Deus, que o Senhor nos conduza para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Então, como eu expliquei, nós hoje vamos falar sobre família, tá bom? E o tema que eu tenho é como a família pode contribuir para o sucesso dos seus integrantes, tá certo? No final, eu vou fazer um link com a palavra que nós lemos no início, tá bom? Então, primeiro, quando a gente pensa em família, nós precisamos falar um pouquinho o que é família, o que é sucesso, para a gente poder fechar essa ideia e responder essa pergunta que foi proposta, tá bom? Então, pensando na família, nós vamos falar aqui hoje sobre a família no modelo cristão, ou seja, a família no modelo bíblico, que é composto por pai, mãe e filhos. Existem vários modelos de família. Nós estamos falando do modelo bíblico, tá certo? Aquele que é apresentado mãe, pai e filhos, tá certo, gente? Então, quando a gente pensa em família, e nós pensamos em mãe, pai e filhos, nós temos aí algumas funções que são desempenhadas pelas mães, pelos pais e pelos filhos, tá bom? Dentre as várias funções, e foi bem legal o teatro que foi apresentado aqui hoje, porque deu alguns exemplos de mães, né? A mãe displicente, a mãe sensata, a mãe protetora, e assim vai. E as consequências do que é ter uma mãe assim na vida do filho, tá certo? E a gente está falando de como a família vai contribuir para o sucesso dos seus integrantes, tá bom?
Então, várias funções aí. E o primeiro deles, que cabe a todos os integrantes da família, é o amor, né? Eu acho que a função principal de cada pessoa dentro da família é amar, né? E Jesus nos deixou esse mandamento de amar o nosso próximo. Imagina amar as pessoas da nossa família, né? Então, o maior papel de todos dentro de uma família é o amor. Então, você deve amar. Mas, além disso, a mãe, ela tem uma função que é muito linda, que é a função de inaugurar e ajudar a organizar os sentimentos. Então, o que é isso, Iane? Quando o bebê nasce, ele nasce e ele precisa passar por algumas experiências para que ele sinta o que é amor, o que é raiva, o que é vergonha, o que é culpa, o que é responsabilidade. E ele vai passar por essas experiências dentro da família. Então, quando a mãe está lá trocando a fralda do bebê, e aí mãe é um bicho bobo, né? Porque a gente diz assim: ai, que gracinha, né? Fez cocô, que coisa maravilhosa. Eu dizia para as minhas filhas assim: deu um presente para a mamãe, né? E que coisa linda. Você está acolhendo a criança e você está inaugurando nela um sentimento bom de que você é amado, de que você é aceito, independente do que você faça. Então, você começa ali a inaugurar alguns sentimentos na criança e ajudar eles a organizar esses sentimentos, tá certo? Assim como a mãe vai trocar a fralda exausta, e aí, você só me incomoda, eu estou tão cansada, o que é que tinha que fazer cocô nesse momento, né? Eu preciso fazer almoço, tem que cuidar dos seus irmãos. Você está passando um sentimento ali para a criança. E a criança percebe, ela recebe esse sentimento. Então, um dos papéis da mãe também é de inaugurar e ajudar a criança a organizar esses sentimentos que são apresentados para ela, certo? Além disso, né, educar, os cuidados e a formação dos valores. Existem outras funções, mas eu quis trazer essas para compartilhar com vocês. Então, é muito comum a gente dizer assim: a minha mãe me ensinou tal coisa. Se você não é mãe, mas é filho. E como filho, você deve lembrar da educação e dos cuidados que você recebeu da sua mãe. Se não foi a sua mãe, foi o seu avô, foi a sua avó, foi a sua tia. Alguém desempenhou essa função na sua vida. Nós não estamos falando apenas de uma mãe que seja a mulher, aquela que gerou a criança. Mas nós estamos falando daquela que desempenha esse papel de mãe na vida da criança, certo? Então, ela forma valores também. A minha mãe me ensinou que quando eu chego na casa de alguém, eu não posso ir abrindo a geladeira. Eu preciso pedir água e aí a pessoa me dá a água, né? A gente não escuta esse tipo de coisa, né? A gente escuta assim: não, mas a minha mãe não deixa. Às vezes eu recebo algumas amiguinhas lá em casa, das crianças, e aí elas dizem assim: não, mas eu não posso, eu tenho que ver com a minha mãe. Tem que ver se a minha mãe deixa. Quer dizer, a mãe tem um papel aí de formar valores, né? Além de todo esse cuidado. Então, assim, brevemente, um resumo aí do que é a mãe na família, do papel da mãe na família. Mas nós também temos o pai, certo? E o pai é tão importante quanto a mãe. E nós não estamos falando aqui apenas do pai, o genitor da criança. Nós estamos falando aqui daquele pai que desempenha esse papel. O amor, amar é o principal papel de todos, seja a mãe, seja o pai ou seja os filhos, certo? Então, o amor está ali como principal. Mas o pai, ele tem uma função bastante curiosa, que às vezes passa desapercebido por nós. O pai, ele tem um papel, não que a mãe não faça isso, que o irmão não possa fazer, que o tio não possa fazer, mas é do pai uma responsabilidade de inserir as leis da boa convivência. Não é comum a gente ouvir assim: o meu pai vai ficar bravo, né? Porque a figura paterna, ela entra aí como aquela, não é aquele que dá o cuidado, apesar dele cuidar, dele trocar as fraldas, dele amar, dele
inserir alguns sentimentos na vida da criança, tá certo? Mas o pai, ele tem um papel de castrador, ele tem um papel aí que põe limites na criança, certo? Põe limites nas pessoas. E aí a gente vai lembra aí da sua relação com o teu pai, né? Meu pai disse que roubar é errado. A mãe pode ter dito isso também, tá, gente? Mas o pai, ele tem um papel fundamental no que diz respeito às leis. Então, se você é pai, entenda uma coisa. A criança nasce e ela é um ser amoral. Ela é um ser que precisa conhecer o que é a moralidade. Certo? As leis, o que você pode, o que você não pode fazer, o que é certo, o que é errado. E o pai, ele tem uma função aí muito importante, que é inserir essas leis para que a criança e esse futuro adulto, e todas as pessoas da convivência, saibam se orientar e saibam viver bem em qualquer lugar, não apenas na família. Tá certo, gente? Mas, de novo, não é que os outros integrantes não cumpram esse papel, mas é um papel fundamental na vida do pai iniciar essas leis e indicar para a criança qual o caminho que ele deve seguir. Estão entendendo? Né? Então, o pai pontua limites, ele também cuida, ele também forma valores. Né? É um trabalho que, às vezes, se mistura ali entre o pai e a mãe. Tá bom? Mas é importante deixar claro e para a gente pensar como que está sendo a minha atitude, como que está sendo a minha postura no desenrolar desse meu papel enquanto mãe, enquanto pai. Mas aí tem os filhos também, né? Porque às vezes você não é mãe, um dia vai ser mãe. Você não é pai ainda, um dia vai ser pai. Mas todos nós somos filhos, nascemos de alguém. Temos uma família, seja uma família legítima, uma família adotiva, nós temos uma família. Todos nós, em algum momento da nossa vida, né, nos colocamos como filhos, tá certo? Então, qual que é o papel do filho dentro da família? Amar. De novo, esse é essencial. Nós devemos amar. Quem não sabe amar, não sabe formar pessoas, não sabe influenciar o próximo. Se você não encontra o amor dentro de você, você não é capaz de encontrar um bom relacionamento com ninguém. Então, primeiro você precisa ser capaz de amar, tá? Então, olha lá, honrar o pai e a mãe, cumprir responsabilidades, respeitar, obedecer, entre vários outros papéis, tá? Pronto. Fizemos aí um geral na questão da família. Deu para entender? Né? Então, a família cristã, dentro desse modelo, fizemos aí um breve passeio. Mas agora, o que é sucesso? Porque a pergunta que eu coloquei inicialmente é, né, como que a família pode influenciar os integrantes a terem sucesso? Então, você já entendeu um pouquinho do papel de cada pessoa dentro da família. E agora, o que é sucesso? Né? Então, para a gente falar do que é sucesso, primeiro a gente vai entender o que não é sucesso. Gente, sucesso não tem nada a ver com o berço de ouro ou a manjedoura. Não tem nada a ver com a riqueza. O sucesso não tem nada a ver com bens materiais. O sucesso não tem nada a ver com o poder, com a fama, com aquilo que se materializa. O que é aquilo que se materializa? Aquilo que a gente olha para a pessoa e vê. Né? Então, eu posso olhar para você e ver assim, nossa, ela é uma pessoa de sucesso, ela está toda bonita, toda arrumada, né? Tem um namorado, ela tem um sucesso, que eu não tenho. Gente, sucesso não tem nada a ver com o que se materializa, certo? Não é nem o berço de ouro, e nem a manjedoura que Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu lá numa manjedoura, filho de carpinteiro, e teve sucesso no seu ministério, e teve sucesso na sua vida. Ok? Agora, o que é sucesso, então? Eu estou dizendo que não é sucesso. O que é sucesso? O sucesso é fazer o meu melhor dentro das possibilidades que eu tenho. E aí eu vou citar um exemplo para vocês, para talvez ficar mais claro o entendimento. Seu José tem uma horta, né? E aí
ele é uma pessoa de sucesso. Mas como, Yane, que ele é uma pessoa de sucesso? Ele não é nenhum empresário, ele não é nenhum influenciador das televisões, não é nenhum jogador de futebol, né? Que a gente associa sucesso com essas pessoas famosas, né? Quer dizer, eu não tenho sucesso. A visão que nós temos a nosso respeito é, porque se eu não sou conhecida o bastante, se eu não tenho um emprego, um carrão, né, se eu não moro numa mansão, eu não sou uma pessoa de sucesso. Mas o seu José, que tem a horta, ele é uma pessoa de sucesso. Por quê? Sabe por quê? Porque dentro das possibilidades dele, ele fez o melhor dele. Com a horta que ele tem, ele trabalha, sustenta a família. Está entendendo? Ele tem sucesso e ele está feliz, porque o sucesso também tem a ver com o que ele sente com o que ele está fazendo. Então, o seu José está muito feliz com aquilo, mas ele pretende um dia comprar uma máquina para ele fazer uma horta maior e uma máquina que ajude ele a preparar a terra, não sei qual é o nome, mas que ajude ele a preparar a terra, e ele possa aumentar essa horta e aumentar essa lucratividade, né? Quer dizer, o seu José quer sempre crescer. Isso não significa que ele não seja uma pessoa de sucesso, porque ele está muito feliz com o que ele tem conseguido. Gente, então assim, sucesso é algo interno. Tem a ver com algo que está aqui dentro. Tem a ver com isso que a gente colocou aqui, Eu digo a gente porque meu marido me ajudou com os slides, viu? Né? Então, mentalidade voltada para o aprendizado e persistência. O sucesso é algo interno. É como você se sente frente àquilo que você faz. Então, a pergunta é, diante de tudo que você faz hoje, do seu estudo, do seu trabalho, né, não sei, das suas ocupações, você se sente uma pessoa de sucesso? Porque se você se sente insatisfeito, não gosta do que faz, está dizendo para mim, pode ser o melhor emprego do mundo. Isso diz para mim que você é uma pessoa que ainda não alcançou o sucesso. Porque o sucesso tem a ver com essa mentalidade de aprendizado, de persistência, né? Pode ser que o seu José enfrente várias dificuldades. O dia que chove demais, e aí, né, porque tem algumas hortaliças que não podem receber muita água, e aí são dificuldades, mas a persistência está ali, certo? As dificuldades fazem parte da jornada, né? Então, a gente não pode perder isso de vista. Quer dizer que uma pessoa de sucesso nunca vai passar por uma dificuldade, e é aí que nós nos enganamos. Porque a pessoa que se sente, e isso também tem a ver com algo interno, como eu disse, você tem que sentir que aquilo que você faz é o seu melhor, e dentro daquilo que você pode fazer. Então, é um sentimento interno. Mas, se eu me sinto assim, Yane, mas tem dia que eu vou te falar, é difícil. Gente, as dificuldades fazem parte do processo. Você precisa passar por alguns momentos de dificuldade para que lá na frente você consiga se reorganizar e alcançar um nível de sucesso. Tá certo? Pronto, então, família, sucesso. Como que a gente junta tudo isso agora? Porque a gente veio aqui para falar sobre família, né? Como que a gente junta tudo isso? Primeiro, tem algo muito interessante na questão do respeito à individualidade. Quando você respeita a individualidade das pessoas que fazem parte da sua família, você está dizendo para ela, pode ir, caminha com segurança, acredite no que você pode fazer. Por quê? Já observaram que dentro de uma família, existem 3 filhos, por exemplo. Vou falar da minha família. 2 crianças, a Maria e a Clarice. São filhas minha e do Rodrigo. E as 2 são parecidas em algumas coisas. Têm alguns gostos parecidos. Que é comum. Por exemplo, lá em casa é comum. Todo mundo adora hambúrguer. Todo mundo adora ficar em casa assistindo. É uma característica comum de nós 4.
mas somos pessoas totalmente diferentes. Eu observo a Maria Elisa, que é um pouco mais doce, um pouco mais mimosa, e a Clarice, que é uma pessoa mais dura, mais forte para algumas coisas. E são filhas minhas, recebem a mesma educação, receberam os mesmos cuidados, mas são pessoas diferentes, certo? Então, dentro da família, nós vamos encontrar pessoas que têm muita coisa em comum, mas que são muito diferentes. Quando a gente está numa família e a gente percebe que, apesar das minhas diferenças, apesar das suas diferenças e das diferenças dos nossos filhos, dos nossos irmãos, a família te recebe e te aceita, a criança ou qualquer pessoa, ela se sente acolhida. Então é mais ou menos assim, ó. Eu estou segura na minha família, apesar das minhas diferenças. Quer dizer, eu posso querer ser um engenheiro, mesmo se o meu pai é médico e se o meu irmão é advogado, por exemplo. A pessoa se sente segura em tomar decisões. Por quê? Porque a individualidade dela foi respeitada. E muitas vezes nós não respeitamos a individualidade das pessoas da nossa família, não só os filhos, né? Às vezes nós não respeitamos a individualidade do nosso marido, da nossa esposa, do nosso irmão, né? Quantas vezes, e montando essa palavra, eu até lembrei, lá em casa nós somos em 3, eu e mais 2, um mais velho e um mais novo. E quantas vezes eu queria que eles pensassem como eu? Né? E a gente briga, você não pode agir assim, você não pode falar assim, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, né? Só que, gente, isso não é uma postura adequada. O correto é claro que a gente não pode ter uma postura permissiva, não é sobre isso que eu estou falando. Mas nós precisamos respeitar a individualidade dos membros da nossa família, tá bom? Isso contribui para o sucesso. Vamos colocar o segundo. Está terminando, viu, gente? A qualidade dos relacionamentos. Você precisa entender uma coisa. Se nós respeitamos a individualidade dos outros, nós somos capazes de ter qualidade nos relacionamentos. E observe a palavra, qualidade. Porque nós não estamos falando aqui de qualquer relacionamento. Porque nós temos aí relacionamentos entre famílias, entre familiares, que é de muita briga, de muita confusão, ausência de relacionamento. Tem família que não se vê, que não se fala, estão na mesma casa. Então, não é nem a presença do relacionamento, nem a ausência do relacionamento. O que faz diferença é a qualidade dos relacionamentos que você tem dentro da sua casa. Né? Então, é para pensar. Como é que está os meus relacionamentos? Como é que eu me relaciono com os meus filhos, com os meus irmãos, com o meu marido, com a minha esposa? Como é que está esses relacionamentos? Porque a qualidade dos relacionamentos vai impactar no sucesso da vida das pessoas da nossa família. Não é responsabilidade da família dar sucesso para ninguém, mas isso deixa marcas na vida das pessoas. Então, por exemplo, às vezes eu recebo no consultório uma pessoa que está com uma dificuldade no trabalho. Não se sente feliz, não se sente realizado com o trabalho que tem, não se sente satisfeito, queria fazer outra coisa. Né? E aí você vai conversando com a pessoa, e a pessoa vai colocando para fora várias marcas, vários pontinhos que foram deixados, né? E a pessoa diz assim, mas minha mãe, meu pai, dizia que eu era muito burro, que esse negócio de livro não era para mim. Aí a pessoa tem muita dificuldade, aí quando fala sobre isso, né, chora, desaba. Porque, gente, as marcas que nós deixamos nas pessoas, elas não saem com água e sabão. Infelizmente. Porque se assim fosse, nós poderíamos, né, quando entender que existe uma marca ali, apagar.
E não é. As marcas, elas ficam impregnadas. E elas nos atrapalham de seguir a nossa vida. Elas nos impedem, muitas vezes, de nos realizarmos. Então, cuidado com a qualidade dos relacionamentos que nós temos dentro de casa, né? Esses dias eu estava na internet, vendo rede social, aí tinha uma mãe que falou bem assim: nossa, estou cansada de limpar as marcas de mão dos meus filhos na geladeira, mas eu sei que um dia eu vou sentir falta dessas marquinhas. Provavelmente ela vai sentir, eu também vou sentir. A gente vai sentir falta de muita brincadeira, de muita arte que as crianças fazem, né? Mas a forma como você reage a isso faz toda a diferença. Olha, filha, e ensinar ela que para abrir a geladeira é melhor pegar, não tem um pegador? Deve ter um lugar, deve ter um pano, alguma coisa para pegar, né? E ó, quando for abrir a geladeira é bom que você lave a mão antes, você está lá brincando, né? Orientar a criança, educar a criança, ensinar a criança a ser responsável, do que dizer, eu não aguento mais limpar essa geladeira, vocês são tudo porco, né? E aí por aí vai, uma série de falas que nós jogamos, nós vomitamos em cima das pessoas da nossa família, que vão deixando marcas, marcas e marcas, e marcas que não saem com água e sabão, tá? Quando nós temos relacionamentos de qualidade dentro da nossa casa, nós estamos ensinando responsabilidades para as pessoas, sabe? Então, assim, por exemplo, a criança e o pai, o marido, o filho, ele aprende muito quando você é amável e quando você ensina o outro, né? Por exemplo, a minha mãe conta assim, quando ela casou, ela não sabia passar roupa, ela não sabia cozinhar. E o meu pai sempre foi uma pessoa que não gostava de repetir a comida. Por exemplo, se tinha feito arroz e feijão e bife hoje, amanhã poderia fazer um macarrão, um frango, né? E ela só sabia fazer arroz, feijão e bife, arroz, feijão e bife. E ela conta assim para todo mundo. O Juscelino, que é o meu pai, ele me ensinou a cozinhar. E isso fez diferença na vida dela. Isso deixou uma marca positiva na vida dela. Então, assim, a gente não deixa marca apenas na vida dos nossos filhos. Nós deixamos marcas também na vida de todos os componentes, né? Do nosso marido, da nossa esposa. Os irmãos deixam marcas, né? O meu irmão mais novo disse assim, ele sempre fala, ele está terminando a faculdade de engenharia, e ele diz assim para mim, Nhanha, ele me chama de Nhanha, se não fosse você, eu acho que eu não teria dado conta. Porque ele teve que sair do interior, morando com os pais, e teve que ir para uma cidade a 1.100 quilômetros de distância, morar sozinho para fazer faculdade. E eu lembro dele chorando e dizendo para mim, eu vou embora, eu não vou ficar aqui não, eu passo fome. Como assim você passa fome? Eu não sei cozinhar, tinha comida da minha mãe lá em casa, eu faço umas comidas ruins, o arroz prega, eu estou passando, né? Porque é difícil mesmo até você se adaptar. E ele chorava, e eu dizia para ele, você não vai embora, você dá conta, você consegue. É difícil, mas vamos aprender a cozinhar, né? Então, assim, esses estímulos, essas coisas simples, deixam marcas. Mas você pode, através dos seus relacionamentos, deixar marcas positivas. E isso tem a ver com o sucesso. Já já a gente vai juntar tudo. E incentivar o esforço. E aqui é um ponto principal. Veja bem, no início nós lemos um pouquinho sobre Davi, certo? Quando ele foi chamado para começar o ministério dele. Então, ele estava no campo. Davi era uma pessoa, e ele diz assim, o meu pai me ensinou a cuidar das ovelhas. Veja bem, Davi deve ter recebido da família dele orientações, ele deve ter recebido da família dele limites, valores. Ele aprendeu a trabalhar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não conheci Davi. Mas quando a gente lê e pensa assim, Davi cuidava muito bem do rebanho. Cuidava tão bem que só ele na família dele
era capaz de fazer o que ele fazia. E Davi era uma pessoa de sucesso, porque enquanto alguns não queriam aquela função, ele a executava de forma brilhante. Aparecia um urso para atacar as ovelhas, o que ele fazia? Ele corria lá, dava um jeito no urso. Gente, derrubar um urso não é coisa fácil, eu imagino que não seja fácil, né? Aparecia um leão para querer atacar as ovelhas, o que ele fazia? Na Bíblia fala que alguma vez algum leão conseguiu com Davi por perto? Não, a Bíblia fala que Davi ia lá e matava o leão. Davi cuidava muito bem do que ele aprendeu. E ele aprendeu com quem? Com a família dele. Às vezes a gente olha para essa história e vê assim, coitado do Davi, era desprezado, ficava lá com as ovelhas, só porque ele era pequenininho, né? E não é disso que se trata. Davi era uma pessoa de sucesso, sabe por quê? Ele fazia o melhor dele, dentro das possibilidades que ele tinha. Dentro das possibilidades que ele tinha, o trabalho dele era cuidar das ovelhas. E ele fazia com brilhantismo, né? Tanto é, e aí eu vejo assim a influência da família. A família deve ter influenciado muito. Por quê? Porque ele cita o pai. Com quem que ensinou Davi a ter esses cuidados, a trabalhar dessa forma, né? E aí, quando o Golias, né, o gigante, começa a afrontar o povo de Israel, começa a afrontar a família dele, né, que fazia parte, e afrontar o próprio Deus, ele diz assim, pera lá, né, ninguém vai fazer nada. Ele está há muitos dias aí já ameaçando e fazendo o que quer. E ele vai lá com garra, com responsabilidade, com valores que ele aprendeu dentro da família. É claro que Deus tinha um plano na vida de Davi. Mas o papel da família é fundamental. O próprio Jesus, ele recebeu esse apoio. Ele foi ensinado a trabalhar como carpinteiro. O próprio Jesus deve ter recebido orientações de como fazer, do que não fazer dos seus pais. E foi uma pessoa de sucesso. Então, quando a gente deixa de cumprir o nosso papel dentro da nossa família, nós estamos ensinando as pessoas da nossa família, os outros integrantes, que tudo bem, de qualquer jeito está bom. E de qualquer jeito não está bom. O que é da mãe, a mãe tem que fazer. O que é do pai, o pai tem que fazer. O que cabe aos filhos, os filhos têm que fazer, né? Não dá para passar a mão na cabeça. Eu quebrei teu relógio, como foi falado aqui. Ah, tudo bem, seu pai compra outro. Não. E agora, como que a gente vai resolver? Né? Porque o relógio não era nem para estar brincando com esse relógio, não me pediu autorização. Como que a gente vai resolver? É claro que com bom senso, uma criança não vai saber o que fazer para resolver. Mas você tem que chamar a responsabilidade da criança. Certo? Então, gente, como que a gente faz para contribuir para o sucesso das pessoas da nossa família? Cumprindo o nosso papel, respeitando a individualidade de cada pessoa, entendendo que cada pessoa é diferente. Quando você aceita o outro da forma como ele é, ele se sente seguro para ir adiante. Certo? Na qualidade dos relacionamentos e incentivando o esforço, né? O sucesso ele não acontece assim, caiu do céu. Você precisa incentivar. Como é que está o seu incentivo com as pessoas que moram com você? Você tem dito palavras de coragem, você tem dito palavras de amor, com afeto, ensinando. Como que a gente tem feito isso? Né? E às vezes pode ser que a gente erre no meio do caminho, a gente esbarre em alguma dificuldade, mas isso não significa, isso não exclui a responsabilidade que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor, tá certo? Então eu quero finalizar lendo novamente esse texto de 1 Samuel, tá? Nós lemos lá, mas eu gostaria de finalizar lendo aqui agora. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu.
Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Gente, alguém ensinou isso para eles, para Davi. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi sabia quem ele era, sabia em quem ele cria. Certo? Mas Davi também tinha recebido o apoio da família, porque se ele não tivesse esse apoio, ele não tinha consciência do sucesso que ele poderia ter nessa luta com Golias. Ele não iria nessa luta se ele não soubesse que ele tinha chances. Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa formar pessoas que possam crescer para o seu melhor. Bom, era essa palavra que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha contribuído, que vocês tenham entendido, e eu agradeço.